A fumaça ainda era fina. Um fio cinza que dançava entre as árvores, como se o próprio ar estivesse tentando avisar, sem fazer alarde. Era um sussurro, uma premonição quieta. Mas ninguém viu, ninguém ouviu, até que o primeiro estalo quebrou o silêncio da mata. Seco, agudo, impossível de ignorar. Dentro da cabana de madeira, velha, esquecida no meio do nada, duas crianças brincavam com lápis de cor. Sentadas sobre uma toalha rasgada, desenhavam mundos que só elas podiam ver. O cheiro de madeira queimando era fraco no começo, quase nada. Mas o Pitbull, ele sentiu. Sentiu antes de todo mundo. Estava do lado de fora, deitado sob uma sombra, quando ergueu o focinho. Parou. O vento trazia algo estranho. Os pelos das costas se eriçaram e o silêncio ficou pesado. Até os passarinhos sumiram. E foi então que ele viu a primeira labareda, subindo pelo lado da cabana como uma serpente faminta. O Pitbull se levantou num pulo. As patas rasgaram a terra seca. O peito arfava como um tambor. Lá dentro, as crianças ainda riam. Riam, alheias ao mundo que estava prestes a engolir tudo, e foi ali naquele instante congelado no tempo que tudo mudou. O fogo crescia, sim, mas o que crescia junto era a urgência. E ele correu, correu, como se o mundo fosse acabar dali a poucos segundos, como se cada passo dissesse, não hoje. Ele não tinha um plano, não tinha fala, mas tinha algo mais forte. Instinto, amor, coragem. E no meio do caos que se formava, no som das chamas mordendo a madeira, havia só uma certeza pulsando no peito daquele animal. Eles não vão morrer. Não enquanto eu estiver aqui. Antes que essa história continue, se inscreve agora no canal, porque o que esse Pitbull fez atravessou fronteiras, marcou corações e virou lenda. E quando você descobrir o que aconteceu dentro daquela cabana, vai entender por que, às vezes, os maiores heróis andam sobre quatro patas. O cheiro agora era forte, quente, cruel. A fumaça já não era mais um fio. Era um véu grosso, sufocante, que começava a engolir as janelas da cabana. O Pitbull correu até a porta, riscou com as patas, latia, desesperado, como se pudesse dizer em palavras o que sentia por dentro. Mas lá dentro, as crianças ainda não entendiam. Achavam que era brincadeira. Achavam que o barulho vinha da lareira, ou que o sol batia mais forte. Só quando a fumaça entrou pela fresta da madeira e ardeu nos olhos da menina mais nova, que a ilusão começou a ruir. Ela tossiu, chorou. E o irmão, ao lado, finalmente viu as sombras dançando nas paredes. Sombras que não faziam parte dos desenhos. O Pitbull correu em volta da casa, farejando uma entrada. A porta da frente não cedia, as janelas eram altas. Mas ele não parou. Bateu, uivou, até que do outro lado, uma das crianças se aproximou, os olhos vermelhos, o rosto suado. Ela tocou o vidro. Os dois se olharam por um segundo, e naquele segundo nasceu uma aliança muda, um pacto entre inocência e proteção. Com um impulso feroz, o Pitbull saltou contra a janela. Uma, duas, três vezes. A madeira rangia ao redor. O calor já lambia o teto da varanda, e cada segundo perdido parecia uma sentença. Lá dentro, o menino puxava a irmã pela mão, tentando levá-la até a porta. Mas o ar doía. Era como respirar ferro quente. Eles cambalearam, tossiam sem parar. Foi então que o Pitbull recuou alguns passos, firmou as patas e avançou com tudo. Um estalo seco e o vidro cedeu, estilhaçando, como relo fino. Sem hesitar, ele se espremeu pelo buraco, mesmo com os cacos arranhando o lombo. Um grito escapou da menina, mas o irmão segurou firme. Ele veio ajudar, disse com a voz quase sumindo, e o Pitbull os rodeou. Farejou o ar, calculou os passos. Precisava tirá-los dali.
Mas a porta agora era uma muralha em chamas, e o buraco na janela, estreito demais para os dois juntos. O tempo estava acabando, o telhado estalava, e pela primeira vez o Pitbull hesitou. Não por medo, mas por saber que teria que ser rápido demais, ou seria tarde demais. O Pitbull girou o corpo e empurrou a menina com o focinho, guiando-a até a janela quebrada. Ela tremia, coberta de fuligem, mas obedeceu. Com esforço, conseguiu passar metade do corpo, os bracinhos estendidos para fora, enquanto o irmão empurrava com toda a força que ainda tinha. Do lado de fora, o Pitbull a puxou pelos ombros da blusa com os dentes, com uma delicadeza desesperada. Um puxão, dois, até que ela caiu do lado de fora, chorando, viva. Ele lambeu o rosto dela por um segundo. E então, voltou. Saltou de volta pela abertura estreita, ignorando os cacos cravados na pele, o fogo que agora beijava o chão da sala. O menino tossia sem parar. Estava tonto, os olhos vidrados, o corpo mole. O Pitbull chegou até ele, latiu, mordeu levemente, sua camiseta como um pedido. Mas o menino não reagia. Foi aí que o cão fez algo que ninguém esperava. Mordeu forte no ombro. Um grito, um susto, o suficiente para despertá-lo. O menino se arrastou, o Pitbull empurrou com o corpo e juntos, cambaleando entre fumaça e brasas, chegaram até a janela de novo. Só que agora o tempo estava contra eles. O teto rangeu com um estalo agudo e então desabou parcialmente. Uma viga caiu perto demais, espalhando fagulhas que explodiram como fogos de artifício no escuro da fumaça. O menino gritou. O Pitbull se colocou à frente, protegendo-o com o corpo, enquanto brasas quentes ardiam sobre o dorso já ferido. A saída pela janela agora era só um vão estreito entre chamas. A menina do lado de fora gritava o nome do irmão. Chorava, impotente. E foi naquele instante, naquele segundo em que tudo parecia perdido, que o Pitbull fez sua escolha mais corajosa. Ele se abaixou, empurrou o menino com a cabeça, com o focinho, com as patas, como se dissesse, vai agora. E o menino, mesmo assustado, entendeu? Escalou com dificuldade, agarrando o vão com as últimas forças. Foi puxado por braços do lado de fora. Estava a salvo. Mas quando todos olharam para trás, procurando o Pitbull, ele não estava mais ali. Um clarão tomou conta da janela, e depois só o som das chamas engolindo tudo. A irmã gritou, o menino gritou, mas o silêncio respondeu, e por um instante cruel, todos acharam que ele tinha ficado, que era o fim. Mas então, um som, fraco, quase engolido pelo caos. Um arranhado vindo de trás da fumaça. Todos pararam. A menina se virou com os olhos arregalados, o coração disparado. E foi ali, entre os escombros, que surgiu a silhueta dele, cambaleante, chamuscado, com parte do pelo queimada e os olhos ardendo de dor, mas vivo. O Pitbull atravessou as cinzas como um soldado voltando da guerra. Cada passo era uma vitória. Quando chegou perto das crianças, desabou. Mas desabou nos braços da pequena, que se jogou sobre ele, abraçando forte, como quem encontra o pai depois de um pesadelo. A multidão assistia em silêncio. Ninguém conseguia dizer nada. Um homem ajoelhou e disse baixinho, esse cachorro salvou 2 vidas. E ali, entre lágrimas, fuligem e alívio, todos entenderam. Ele não era só um cão, era um herói, um anjo de 4 patas. E o mundo precisava ouvir essa história. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou, primeiro na cidade, depois no país, e então no mundo. O Pitbull, que enfrentou as chamas, foi capa de jornais, tema de reportagens, homenageado em praça pública. Recebeu medalha, nome em escola, estátua em frente ao corpo de bombeiros. Mas nada disso importava para ele. O que importava era que toda manhã as 2 crianças, agora salvas,
Corriam para abraçá-lo como se fosse a primeira vez. Ele mesmo com cicatrizes abanava o rabo, porque heróis de verdade não buscam aplausos, só cumprem sua missão. E se você chegou até aqui, compartilha essa história, porque num mundo onde tanta gente vira o rosto, ainda existem corações que correm para o fogo. E às vezes, esses corações batem dentro de um pitbull. Comenta aqui embaixo. Ele é um herói. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que provam que o amor verdadeiro, às vezes, tem patas e cicatrizes.